Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Matistel e da situação do Rodrigo. O Matistel é excluído aí da inscrição do Tottenham da Champions League. Uma grande surpresa. O moleque que o Tottenham investiu um bom dinheiro, pagou 10 milhões de euros pelo empréstimo, exerceu não a opção de compra, mas um valor até perto da opção de compra. E o Matistel se tornou jogador permanente do Tottenham, aceitou o projeto e agora não foi inscrito na Champions League. E, cara, isso aqui, gente, abre um bom debate. Um bom debate. E também falar da situação do Rodrigo. O Rodrigo sempre quis ficar. City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, PSG. Até notícia do Barcelona saiu pelo Rodrigo. Rodrigo, Matistel, deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada, por favor. Não esquece o like, belezinha? Primeiramente, rapaziada, antes de falar do Rodrigo, um cafezinho. Ó, antes de falar do Rodrigo, todo verão tinha alguma especulação do Rodrigo. Mesmo quando ele tava bem, jogando bem, quando ele foi campeão da Champions League, na última Champions do Real Madrid, ele teve um ótimo papel, gols decisivos contra o City e tudo mais. Um cara que sempre foi muito bem avaliado ali pela torcida. Mas sempre teve uns burburinhos. Ele é melhor pela esquerda. Sair, sempre teve. De vez em quando rolavam uns rumores aí. Mas nesse verão foi totalmente diferente, cara. Foi muito rumor. Eu tava estranhando. Cara, da onde tá vindo tanto rumor do Rodrigo? Aí foi explicado. Os empresários deram autorização, deram um poder de intermediação para o Fini Zahavi. Aí, ó, tá explicado, né? Porque tanta especulação, tanta forçada de barra. E quando toda vez que você via esse negócio de Rodrigo, era intermediários, oferecido, conversas com intermediários. E o jogador, cara? O jogador. Quando apareceu o negócio de Savinho no Tottenham, aí o City poderia tentar ele, realmente foi algo até mais concreto. Mas Liverpool, Arsenal, Tottenham, muita fumaça, algo assim fora do comum. Todo dia tinha um time interessado no Rodrigo e ele não saiu, ele ficou. Aí, rapaziada, uma coisa, eu lembro, eu não consegui achar esse vídeo, mas eu tenho certeza que eu fiz ele. Eu falava, quando se falava de Rodrigo, 60, 70, 80 milhões de euros, eu falava, cara, esse preço aí pra mim é loucura o Real Madrid vender ele. Saiu agora um papo de 120 milhões de euros, que eu achei também exagero. Pra mim, o preço do Rodrigo era sempre 100. 90, 90 com bônus, 80 mais 20, sempre um pacote de 90, 100. Sempre foi o meu preço do Rodrigo. Tinha uns papos aí de 50, 60, 70 e 80. No mercado de hoje, rapaziada, se o Savinho, o Tottenham, tava disposto a pagar acima de 70, imagina o Rodrigo, com todo o pedigree que ele tem. Você acha mesmo que o Rodrigo ia sair por uns 70 e uns bônus? A operação Rodrigo era muito cara, gente. Salário. Eu acho que também muito dessa fumaça aí foi o pessoal do Rodrigo querer que o Real Madrid talvez desse o novo contrato. O que eu acho que surpreendeu foi que o Real Madrid tava tipo assim, irmão, você quer sair? Beleza, cara. Mas traz uma proposta decente. A gente conta com você, mas se você quiser sair, traz uma proposta. Eu acho que isso deve ter surpreendido algumas pessoas próximas do Rodrigo. Essa postura fria do Real Madrid. Mas enfim, rapaziada, olha o que o Fabrício Mano fala da situação dele, ó. Traduzir aqui pra vocês. Market about all the latest, and so let me start this video by mentioning the situation of Rodrigo Goes, because in the recent hours, in the recent days, Rodrigo Goes spent some time on social media sending messages to Real Madrid fans. Ó, ele tá mandando mensagens para o torcedor do Real Madrid. Beautiful messages. Historia por la sera, por la 16ª, all these messages saying history to make here at Real fazer história do Real Madrid. Madrid, let's go for one more Champions League title. So Rodrigo is sending love messages to Real Madrid. Why? Because the story of Rodrigo this summer has been quite intense. The interest from Manchester City was very strong. Olha, ó. Pra você ver. O interesse do City era muito forte. Mas foi final de janela. E a gente começou a falar de Rodrigo em junho. Junho, julho. Agora, obviamente, agosto, mas pra você ver, esse interesse do City ficou o interesse mais forte final de agosto.
A gente passou junho, julho, agosto falando de Rodrigo, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Bahia, PSG. Very real, very concrete. Manchester City wanted to go for Rodrigo, but only in case of exit for Savinho. This was a financial... O City queria ir pelo Rodrigo, mas tinha que o Savinho tinha que sair. Decision. If Savinho went to Tottenham, in that case, Rodrigo had concrete chances to go to Manchester City. Well, concrete depends on Real Madrid, because Man City never made an official bid to Real Madrid. Obviamente o City nunca fez uma proposta, né, para o Real Madrid. So it was always an internal conversation. They had conversas internas do City. And Manchester City. O Guardiola gosta dele, né? But in all the internal conversations, the name mentioned by Pep Guardiola, in case Man City was going to add one more player up front, was Rodrigo Goes. So toda vez que tava conversando internamente, o Guardiola falava do Rodrigo. This was the desire of the coach, and this was the internal discussion. Then nothing happened with Savinho, because Man City didn't want to sell the player. They decided against that, despite more than 70 million euros on the table from Tottenham. And Rodrigo... Aí, ó, o City decidiu não vender porque queria vender o Savinho. Never opened the doors to an exit. So aí, ó, Rodrigo nunca abriu as portas para uma saída. The deal of Rodrigo was a desire of Manchester City, but never started as a concrete negotiation with the player, who always confirmed his intention to be very happy at Real Madrid, to compete. Muito feliz no Real Madrid, competir no Real Madrid. Real Madrid to try to convince Xabi Alonso, and also the club. From what I heard, Real Madrid made clear. Convenceu o Xabi Alonso e o Real Madrid também, ó. To intermediaries that to get Rodrigo, it was never going to be less than 100 million euros, and probably some... Olha aí, ó. A maldade, a maldade. Real Madrid made clear to intermediaries. O Real Madrid deixou claro para intermediários, ó. That to get Rodrigo, it was never going to be less than 100 million euros. Nunca ia ser menos do que 100 milhões de euros. And probably something around 120. Olha aí, ó. E algo por volta de 120, que eu acho exagero, tá? 120 também... Aí também é pegado. Mas o preço que eu falava era 100, 100, 90, 100, 90, 100. Esse papinho que rolava de 60, 70, rapaz. Rapaz. Pegado, viu? Pegado. So that's the story around Rodrigo Goes, and that's why nothing happened there, and Rodrigo is more than happy to stay at Real Madrid. Rodrigo mais do que feliz em ficar no Real Madrid. Happy to stay at Barcelona is Fermin Lopez. Pra você ver. Nunca teve nada concreto pelo o Rodrigo, entendeu? Sempre quis ficar. Mas o que foi estranho foi, cara. Direto, rumor. O cara tava de saco cheio falar de Rodrigo, cara. Saco cheio. Mas pra você ver, ó, o Real Madrid, eu acho que interesse deve ter tido. Acho que muita gente perguntou os números da operação. Mas quando via lá 120, salário alto, comissão... Simplesmente muito caro, entendeu? Simplesmente muito caro. Belezinha? Rapaziada, ó, Matistel... excluído do elenco da Champions League do Tottenham. Caraca, velho. Sério que não tinha espaço pra ele, velho? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Pô, vamos lá, rapaziada. Aí. 22 jogadores. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó. Art Greyberg, Val, Brenna Johnson, Xavi Simons, Will Dobé, Palinha, Romero, Kevin Danso, Ben Davis, o Doug, Spencer. Cara. Não dava pra ter, sei lá, Ben Davis aqui, entendeu? E botar aqui, sei lá, achei pesado, Rapaziada, vamos falar do Matistel. Vamos lá, ó. Essa é a situação aqui do Matistel, ela traz um debate interessante. Quando o Matistel foi contratado pelo Bayern, senta que lá vem a história. Quando o Matistel foi contratado pelo Bayern, se tinha muita esperança nele. Alguns scouts da época falavam que ele era o melhor talento que saiu da França desde o Mbappé. Olha que louco. Olha a expectativa que se tinha no moleque. O Bayern foi lá, prometeu mundos e fundos, contratou o moleque. Matistel. Quando o Matistel entrava pelo Bayern, claramente você via que, brother, muito cru. Ele não tava no nível do Bayern de Munique. Até no nível de talento. Muito cru. Outra coisa, ele é um jogador que, tipo assim, eu acho ele muito mais segundo atacante do que ponta, do que um 9. Aí ele já entrou como reserva do Kane. Na teoria, ele era o reserva do Kane, o Matistel. Primeiro, não vai ter muita minutagem. Segundo, pro moleque cru desse, ser o reserva do Kane,
pegado demais. E você via claramente quando o Matistel jogava. Dava pra você ver que, tem algo aí, mas ele é cru. Ele precisava, e eu acho que ele também, rapaziada. Por exemplo, o Bayer ofereceu pra ele empréstimos. Ele não quis. Quis ficar. Quis se provar. O Bayer deu chances. O Kompany deu chances. Não muitas chances. Porque é o Bayern de Munique, gente. Por isso que eu fico louco com esse negócio do Bayern de empréstimos. Vamos desenvolver os jovens. Desde quando o Bayern é clube que desenvolve jovens, né? Ou são super talentos ou não desenvolve. Porque é muito resultado. O Bayern se precisa de resultado. Deu chances e nos jogos que ele foi titular, nada demais saiu. Empresta pro Tottenham. O Tottenham vê algo nele. Só que claramente pelo Tottenham também, você via claramente que ele não tava no nível do Tottenham. Não tava, gente. Aí o Tottenham vai lá e deita mais 35 milhões de euros. Fora os 10 que pagou pelo empréstimo. E você via claramente que ele não tava no nível Premier League. Potencial, cara, você vai ter... Ele é jovem, 20 anos ainda. Mas, até na matéria eu vi o The Athletic falando que ele teve dificuldades, o Matistel. Mas é um pouco brutal, talvez, excluir o cara. Entendeu? Agora, qual é o debate? Mesmo, rapaziada, quando você tem um super talento, esse moleque tem que jogar, ele tem que estar pronto pra... Não tô falando pra ele ser um fazedor de diferença. Pelo menos ele tem que mostrar que ele pertence àquilo ali. Eu acho que complica a situação do Matistel é muito o posicionamento dele. Ele não é muito 9. Eu não acho que ele tem corpo pra ser 9 na Premier League. Não acho. Não acho que ele tem corpo pra ser 9 na Premier League. E eu acho ele muito mais segundo atacante do que ponta. Eu não acho que ele é ponta também. Então ele tem... A melhor posição do Theo é um pouco confusa. Então, cara, eu acho que ele é um jogador que, se eu fosse o Tottenham, eu emprestaria ele em janeiro. Vamos ver, né? Na Premier League sempre deve ter uma chance. Talvez um jogo de Copa, né? O Thomas Frank deu uma chance pra ele. Mas, cara, e agora com o Kolo Muani chegando, aí que complicou pra ele. Ele não vai estar na frente do Kolo Muani. Hoje ele talvez seja a quarta opção do ataque. Na ponta, você vai ter lá Brennan Johnson, Odobé. Eu não tiraria minutos do Odobé na ponta pra colocar o Theo. De verdade, eu não faria isso. Eu não faria isso. Na ponta esquerda, o Solomon foi pro Villarreal, né? Vem aqui, Tottenham. Ó. Players. Pra ponta esquerda, Odobé e Brennan Johnson pra ponta esquerda. Eu acho que ele vai ser a terceira opção pra ponta esquerda. Eu acho que talvez quando o Solanke estiver saudável, talvez, cara, coloque até o Kolo Muani na esquerda na frente dele. Kolo Muani e Theo jogam pra mim em posições muito parecidas. Então, e agora com o Xavi Simons lá também, ele não vai ser muito segundo atacante. Ficou complicado pro Theo ter minutos, cara. Bem complicado. Eu acho que o Tottenham poderia pensar no empréstimo pra ele em janeiro. Mas ele é um jogador que ele tem potencial, mas ele é cru. Ele precisa jogar. E ele é um jogador, realmente, que a posição dele... Então, rapaziada, às vezes você é um super talento. Se você não tá pronto, não é melhor ir. Vou dar um exemplo pra vocês. Victor Froholt. Sensacional. Eu assisti ele no Copenhague. Eu olhava ele, talento demais. Mas será que tá pronto pra cair na Premier League? Porque ele foi especulado no Tottenham. Será que tá pronto pra chegar e pimba na Premier League? E ele dá um ótimo passo que é ir pro Porto. Um ótimo passo. Já tá lá em Portugal, ele tá mostrando
esse ano em Portugal vai fazer bem pra ele. Rapaziada, o Froholt hoje ele já tá pronto pra Premier League. Tá pronto. Mas você tem aquela dúvida, você não pode queimar etapas. E o Theo, você sente que ele queimou etapas. Logo para um Bayern de Munique, para um Tottenham, você sente que ele queimou etapas. O Bergvall estava um pouco mais pronto. O Artgrey já era um talento que já tinha jogado muito. Championship, entendeu? Leeds. Você já viu, ó, o Artgrey já tinha um background. O Bergvall já tinha um background. O Theo praticamente não tinha jogado no profissional do Rennes. Ele já pula pro Bayern de Munique. E o Froholt, você tinha aquela dúvida, ele já mostrou no Porto que tá pronto. Esse moleque, já viu falando aí, rapaziada? Sacanagem, esse moleque, ele é bom. Sacanagem. Mas pra você ver, ele já não foi logo direto pro Tottenham, pro United, pro City, apesar que talvez ele já estaria pronto, mas você tem que ter cuidado pra você não dar um passo maior do que a perna. E ele foi pro time perfeito, pra liga perfeita pra se preparar, que é Portugal. Então, rapaziada, é literalmente isso. A lição que fica é: não queimem etapas. Não queimem também a rabiola e também não queimem etapas.